A graça e a paz, meus amados irmãos. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a vida de Josafá, lá no Antigo Testamento, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12, que diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Nós, muitas vezes, ficamos encurralados em nosso viver, em nossa vida. E essa história, ela se deu com o povo de Judá, no qual Josafá ficou sabendo que eles iriam ser encurralados por seus adversários, pelos moabitas, pelos amonitas e outras tribos da região da Síria. Eles estavam sendo encurralados por um grande número de pessoas, exército armado, com recursos de aparato militar. E Josafá não tinha para onde ir, não tinha o que fazer, e ele então ficou encurralado, não sabendo a quem pedir ajuda, a quem pedir apoio, porque não dava tempo para pedir apoio. Ele só teve uma solução: ir ao encontro de Deus, o Deus dos céus e a terra. E nesse capítulo e nesse verso que nós lemos no verso 12, ele então fala que estavam vindo uma grande multidão e nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então ele se debruça aos pés do Senhor Deus e conclama o povo a uma oração e ao jejum. E nesse episódio nós podemos então tirar 4 lições para a nossa vida. A primeira é que quando você não souber o que fazer, busque a Deus em oração e jejum. Em 2 Crônicas 23. Há momentos em que os problemas da nossa vida vêm sobre nós como uma torrente, como uma avalanche avassaladora. E nós nos encontramos diante de circunstâncias e às vezes como se estivéssemos num terremoto assustador que estremece as nossas raízes, o nosso ser. E nessas horas os nossos recursos eles são absolutamente insuficientes para enfrentarmos uma situação como esta, seja ela na área emocional, seja ela na área física, uma doença que vem, e os problemas que se agigantam diante de nós. E nós precisamos clamar para aquele que tudo pode, o Deus que pode nos dar o socorro. E foi isso que Josafá fez. A oração e o jejum são recursos sobrenaturais e são armas espirituais que estão à disposição do povo de Deus. Nós temos a oração e o jejum ao nosso dispor. E muitas vezes usamos muito pouco essas armas. Quando agimos pelo nosso próprio eu e destreza, pelos nossos próprios recursos, ficamos sujeitos às derrotas e os fracassos da nossa vida. Mas quando nós buscamos a Deus em oração, e quando nós nos humilhamos a Ele, dependentes dEle, onipotente, o único onipotente, o único que pode todas as coisas, com o seu braço, daí Ele sai em defesa daqueles que são seus e daqueles que o buscam, e dá a vitória. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A segunda lição, a primeira é a oração e o jejum. A segunda lição é quando você não souber o que fazer,
Confie nas promessas de Deus. 2 Crônicas 24:12. Não basta orar. Precisamos orar como convém. Precisamos saber que, como Josafá fez, ele confiava nas promessas de Deus. Que Deus é soberano. Ele fez as suas promessas estão na sua palavra. Então a nossa oração deve estar firmada nas promessas de Deus. Josafá deu um passo além da oração. Ele suplicou, ele rogou pelas promessas de Deus, ao mesmo tempo que buscou nas Escrituras essas promessas. Deus é fiel às promessas da sua palavra. Então, ele cumpre o que ele prometeu. Ele é fiel a nós quando nós estamos voltados, estamos fazendo a sua vontade. A terceira lição que nós podemos tirar deste capítulo é que quando você não souber o que fazer, ouça e obedeça a palavra de Deus. 2 Crônicas 20:13-19. Quando todos os homens, mulheres e crianças resolveram se reunir e falar com Deus em oração, Deus se manifestou a eles, trazendo-lhes sua palavra. Por intermédio da oração, falamos com Deus. E através da sua palavra, ele fala conosco. A palavra veio ao povo, encorajando o povo para não olhar as circunstâncias, os problemas que se agigantavam diante deles, para não temer os inimigos. Josafá, ele teve temor no primeiro momento, mas quando veio essa palavra da promessa de Deus para a vida daquela nação, para a vida de Josafá, então Deus lhes acalmou o coração, dizendo que pelejaria por eles, dizendo que daria vitória para aquele povo, que daria vitória para aquela nação, que aquela situação numérica superior do inimigo não era páreo para o nosso Deus. Quando Deus onipotente, quando nós obedecemos a sua palavra, ele vem com as suas mãos e nos livra da mão do inimigo, da mão dos nossos inimigos. Seja ele em qual circunstância nós estivermos, ele nos livra. A quarta situação que nós podemos ver nessa passagem é que quando você não souber o que fazer, louve a Deus com confiança, 2 Crônicas 20:20-30. Quando o povo ouviu a voz de Deus, o medo foi substituído pelo louvor. Então todo aquele medo que eles enfrentavam do exército inimigo, eles estavam louvando a Deus, glorificando o seu nome. Então as armas carnais, as armas daqui da terra, não foram suficientes para conter o louvor. Então eles louvavam cada vez mais forte para derrotar o inimigo. Vejam que eles não louvaram a Deus para obter a vitória. Quando eles obtiveram a vitória, mas antes de eles terem a vitória, eles estavam louvando. Durante as lutas, as tribulações da nossa vida, durante as tempestades que nos advêm, seja elas em que áreas que elas virem, nós devemos estar louvando, cantando, glorificando a Deus. E daí a vitória vem, porque nós estamos louvando o nome do nosso Deus. Então, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir,
que vieram contra Judá e foram desbaratados, segundo a Crônicas 20 e 22. O louvor é o brado de triunfo dos filhos de Deus no campo da batalha. Quando os problemas parecem insolúveis, faça o que fez Josafá. Ore, jejue, obedeça e louve o Senhor, e o inimigo será desbaratado. Então, que essas 4 lições estejam em nossos corações. Que essa reflexão ela se faça fluir em nosso viver diário. Quando nós não soubermos o que fazer, como eles estavam naquela situação, naquele momento, eles procuraram a Deus, dependeram de Deus, oraram, jejuaram, eles confiaram nas promessas de Deus, eles obedeceram a palavra de Deus e eles louvaram a Deus com confiança. Meus queridos irmãos, quando nós mudamos e transformamos a nossa maneira de agir perante a sociedade, perante a nossa vida, quando nós buscamos a Deus em oração, em jejum, quando nós confiamos na sua palavra e obedecemos às suas promessas, quando nós cremos nas suas promessas e quando nós o buscamos e o louvamos, Deus é fiel. E Ele ouve e Ele vê a nossa oração. Diante dessa pandemia que estamos vivendo, Deus está no controle. Ele está presente. Ele está atento às nossas súplicas, ao nosso clamor. Então vamos mudar a nossa maneira de agir e vamos estar louvando a Deus, louvando o Senhor, cantando o hino de vitória. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque a vida de Josafá com a nação de Judá é um exemplo para nós que números para o Senhor não é tudo. A aparência não é tudo para Deus. Então nós te louvamos porque muitas vezes nós nos sentimos tão pequenos e os problemas se agigantam diante de nós. Mas quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós confiamos nas tuas promessas, na tua palavra, e quando nós louvamos a ti mesmo diante das lutas e tribulações, o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor nos responde, e o Senhor vê a nossa aflição, está conosco todos os dias. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, e que nós possamos mudar a nossa maneira de agir, e possamos ser exemplo diante dessa sociedade tão corrompida, e que não confia no Senhor, que nós possamos estar influenciando a nossa sociedade no nosso viver diário. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.